Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Nós das Artes. E hoje o tema é teatro, um tema muito especial para mim, que é da minha família, né? Sempre uma família teatral. E eu estou com dois amigos, a Miriam Vieira, de São Vicente, e o Lorimar Vieira, de Cubatão. No mínimo, essa turma aqui se conhece há uns 40 anos, tá, gente? Então, eu acho que tem história para contar, mas a gente vai hoje bater um papo. E eu queria saber da Miriam, como é que está o movimento teatral hoje na Baixada Santista? Bom, meu olá para todo mundo, para todos os espectadores. O movimento teatral da Baixada Santista, de Santos e a Baixada como um todo, porque o movimento não se restringe a Santos, o Lorimar é de Cubatão, eu sou de São Vicente, mas nós militamos muito e trabalhamos muito conjuntamente. E, como todo movimento, tem seus altos e baixos, e tem as suas médias também. Mas as produções, os grupos, os coletivos estão sempre acontecendo, e a gente sempre fala que só existe movimento porque existe produção. Não tem sentido falar de movimento sem falar de produção. Então, o Teatro do Caos está sempre trabalhando, eu estou trabalhando com plataforma, dirigindo a Cia Trilha, dirigindo a Cenicomania, então, e outros espaços em outras cidades, não só aqui na média Baixada, mas em Guarujá, em Bertioga, em Praia Grande. Então, o movimento, como diz o nome, está sempre em movimento e também acompanha um pouco os percalços que a própria vida e a própria política e a política cultural nos leva a fazer conforme a gente dança, a gente atua, conforme o texto e conforme a música. Perfeito. E o Lorimar, que tem lá em Cubatão digamos assim, esse nome, né? O Teatro do Caos. Tem uma história de Cubatão também, né? Sim. Eu estou no teatro já há 42 anos, em Cubatão desde 86, que eu criei um grupo lá. O Teatro do Caos fez 26 anos. E estamos lá lutando, né? Trabalhando muito, muito amor, muita dedicação. E a gente está no caminho certo. Um dos exemplos é que a primeira turma de qualificação profissional, que você deu aula, inclusive, de História da Arte, acaba de ganhar o Prêmio Shell. Então, olha que maravilha! A primeira turma do qualificação profissional, eles criaram um coletivo chamado Coletivo 302, e eles acabaram de ganhar o Shell. Ele já colocou 6 ex-alunos do Teatro do Caos na USP, na Escola de Arte Dramática da USP. Nós, cansados de esperar o município, a municipalidade fazer um teatro, não fez. A gente fez, desde 2008 a gente tem o Teatro do Caos, que é uma sala de espetáculo. Então, isso é uma prova viva que a gente está no caminho certo. Com certeza, que orgulho, né, Lorimar? A gente sempre, e você sabe de você, da sua luta, né, de tentar esse teatro lá em Cubatão, quantas vezes, né, até se falou de se perder o espaço para transformar em hospital, para transformar em não sei o quê, e o teatro foi um investimento grande, está lá, né, parado ainda, mas você com o seu grupo, com as pessoas que te ajudaram, está tocando lá o Teatro do Caos, e eu sei que é um trabalho muito bonito. Essa questão da formação é outro ponto que a Miriam tem em comum também, né? Sim. Porque trabalhou no Projeto Carlitos, não foi? Foram muitos anos? Foram Miriam? muitos anos. Eu sou uma das que pensaram o Projeto Carlitos, junto com a Beatriz Rota-Rossi, de fazer formação nas escolas, nos períodos, nos contraturnos escolares. E do Projeto Carlitos, assim como do Teatro do Caos, formamos muita gente para o teatro, não só para o teatro, mas para a dança de rua, para capoeira, para artes plásticas. Então, foi um projeto que acontecia em todas as escolas municipais dos contraturnos. E só no último ano, que eu lembro que de alunos, nós chegamos a ter 2.500 alunos da rede. Então, era um projeto que era de formação, de informação, não tinha uma perspectiva dali saírem grandes atores, grandes profissionais, não, nesse sentido de ir para a cena ou de ir para a arte, mas, pelo menos, nós formamos espectadores conscientes e críticos daquilo que estão vendo, que estão assistindo, e isso é fundamental também pensar nisso, né? Claro, e olha que maravilha, né? Porque, assim, eu lembro essa história, o teatro da minha mãe, né? Eu nasci no palco já, sou filha de ator e de atriz, minha mãe diretora, minha primeira diretora. Então, assim, eu sei da importância do teatro na formação, né? E mesmo que você não vá ser ator, na formação para a vida. Sim. Né? Eu sempre usei o teatro para me comunicar melhor, para ter postura vocal, expressão corporal, para criatividade, para imaginação. Então, assim, as pessoas acham, né, muitas vezes que vai fazer teatro é só para ser ator, e não é. Não é.
né? Não, Sim. a gente forma para absolutamente Pra tudo, vida. para a vida, para ser cidadão, para saber os seus direitos, para saber que tem deveres, para tudo, para ser um ser político, um ser pensante. Isso é fundamental. A mesma turma, a primeira turma também dei aula, eu também dei para a primeira turma do Teatro do Caos. Formamos vários que estão hoje na profissão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui no Incubatão mesmo. Então, nós formamos essas pessoas, mas muitos deles nem estão na profissão. E faz parte. Às vezes Sim. as pessoas vão fazer teatro só para desinibir. Para desinibir, né? Se Pra comunicar, para se encontrar, encontrar. Aí entende que um determinado momento da vida não dá para a pessoa, porque também é sacrifício. Teatro é maravilhoso, mas teatro é sacrifício, teatro é sacerdócio, Eu e lembro. isso é importante que se saiba. né? Eu lembro tanto que quando eu casei, que eu tive filhos, eu já não consegui mais fazer, porque era uma época que meus filhos eram muito pequenos, eu tinha que terminar a carreira, eu tinha que ser mãe, Sim. e não dá. E é aquilo de você se dedicar de corpo e alma mesmo, né? Sabe quantos sábados e domingos ali ensaiando, dentro dos clubes, né? E vamos pra praia, não, tem ensaio, né? Não. Então, assim, é uma vida de dedicação, mas Sim. o teatro ele abre também a cabeça da Sim. gente para entender de tudo, né? Você quer falar de economia, de história, de política, de tudo, você fala através do texto de teatro, né? Isso é importante. E projetos novos, o que vocês estão fazendo? Olha, só passar uma informação, a gente estava falando de formação, o Teatro do Caos já qualificou profissionalmente 150 atores e aula de teatro em contraturno escolar mais de 3 mil alunos. E, tipo, isso aí 99% não segue carreira. Chegou o momento que a gente tinha 10 coletivos de teatro em Cubatão de ex-alunos. Claro que alguns desistem, mas tem alguns firmes, né? Esse ano a gente fez, em abril, a gente fez um projeto chamado A Escola Vai ao Teatro, que a gente levou 4 mil alunos e professores da rede pública para assistir o Dom Quixote, que é um projeto patrocinado pela Uzi Minas, através da Lei Rouanet. Isso foi em abril. Em julho, a gente fez o Festicaus, que é um festival nacional de teatro, que esse ano foi a 8ª edição, patrocinado pela Unipar, através da Lei Rouanet também. Agora, em setembro, a gente fez o Caminhos da Independência, que foi a 19ª edição, patrocinado pela Unipar e pela Unigel. A Unigel que patrocinou, na verdade, o Festicaus. E pela Lei Rouanet. E são esses 3 projetos que a gente já fez. E desde janeiro que a gente está fazendo um outro projeto, chama-se Projeto Evolução, que já é a 7ª edição, que é curso de teatro. A gente atende 100 alunos com aulas de teatro e no final do ano são 5 turmas, cada turma monta uma peça e faz 6 apresentações cada peça. Então, em novembro, dezembro, vem aí Aberto ao público. Aberto ao público, Não, novembro, ingresso dezembro, gratuito. gratuito. A gente faz tudo de graça, é patrocinado, a gente dá de graça para a população. E quero aproveitar o momento que eu falei do Caminho da Independência, veio na cabeça o seu tio, nosso amigo Taná, que nos deixou esse ano, e foi o primeiro diretor da encenação Caminhos da Independência. Ele, o Alexandre, seu primo Alexandre Borges, né? Fez o Dom Pedro, ele já fez 3 vezes com a gente, então eu quis fazer essa homenagem, deixar registrado do Taná, da minha gratidão, do meu amor, do meu companheirismo. O Taná foi um ser, assim... Eu sou suspeita para falar, né? Porque é da família, e eu sei que o Taná é daquelas pessoas que eu amo e eu deixo, né? Eu entendo os dois lados. E, Miriam, como é que você está aí de projetos novos? Eu estou sempre fazendo alguma coisa. Eu dirigi alguns anos, Várias edições do Caminhos da Independência. Tenho um orgulho disso. Acho o Teatro do Caos uma das maiores potências que a gente tem, não só na região, mas no estado e no país. Eu conheço o teatro do país inteiro e posso falar isso assim, sem nenhum medo de errar. É uma potência teatral. O Lorimar, ele é um louco, como todos nós, mas assim, ele senta, vai fazer um projeto, ele se dedica tanto, enquanto as pessoas não falam, não vou fazer, ou eu vou fazer, ele não desiste. E isso é sensacional. E se fala, não vou fazer, ele vai atrás e faz, né? E vai atrás de outro. Só para contrariar. E é nesse lugar. E não é um elogio, porque embora sejamos Vieira, não somos parentes. Sim. Então tem esse lugar. E vocês sabem que tem uma vez, eu nunca vou me esquecer isso, quando eu estava começando, eu era estudante de jornalismo ainda,
E aí fiz uma matéria falando, né, de alguma coisa de vocês dois, né, com o sobrenome. E o editor do jornal falou assim, olha, eles são parentes, e mexeu no texto. Eu fiquei com tanta vergonha. Foi assim, foi um horror, porque o meu tio falou, mas eu sei que eles não são parentes. Não né? somos. E eu sabia disso, entendeu? Mas a pessoa mexeu e não falou. Então, assim, essas coisas que acontecem, né, que eu falei, ai, meu Deus, né, fiquei triste até com o fato. Mas, enfim, águas passadas, mas não são parentes, mas em talento. Quem sabe em outra vida, também, né? Em amor também, afeto. Com certeza, nós somos né? muito irmãos. São pessoas realizadoras, né? Que têm essa memória. Eu falo, minha mãe, no Teatro do SESI, também ajudou a formar muitas pessoas. Sim. Eu vi essa transformação. Então, eu sei o quanto que é importante o teatro na vida das pessoas. E eu gostaria demais que as prefeituras, as secretarias de cultura municipais, né, abrissem o olhar para essa questão desse contraturno com professores de teatro, com produções teatrais. A gente tem na educação, às vezes, tantos professores que estão se aposentando, que não estão mais podendo estar na sala de aula, mas que poderiam ser treinados para ser mediadores de leitura, para serem um grupo de teatro. É fundamental. Para apresentar para as crianças. É tão fundamental que eu comecei a fazer teatro na escola, na infância, no primário, depois no ginásio, depois eu fui fazer teatro amador mesmo, fui procurar um grupo para fazer, e passei pela igreja, porque ensinava as peças sacras. Então, eu comecei a me interessar por arte e cultura dentro da escola, numa escola pública em São Vicente, no Mateu Bey, depois é que eu fui fazer teatro. E, para fazer teatro, a gente passa por vários processos. Sua mãe foi muito importante na minha formação. É importante que você saiba disso, porque a Elisa era uma das poucas mulheres diretoras da Baixada Santista. Verdade. Só tinha homem. Tinha homem Eu vou dirigindo. dizer coisas que ninguém sabe. A primeira pessoa na família que foi fazer teatro foi a minha mãe. Sei. Sua mãe que levou todo mundo. O meu tio foi atrás da minha mãe para ver o que ela estava fazendo, brigar com ela e acabou ficando. É isso mesmo. Mas ela o Taná foi meu diretor, né? Eu trabalhei com o Alexandre contracenou comigo em Flicts, então a gente tem uma história de teatro assim, bem próxima, né? Sou madrinha da Ludmilla, que faz teatro, então tem toda uma história e a gente sempre deixa um legado e espera deixar um legado para as próximas gerações. Mas o teatro, fazer teatro e o que a gente faz constantemente é fundamental. Não é para mim, não é para o Lorimar. A gente faz para nós, obviamente, por nós, obviamente, mas a gente faz teatro para as outras pessoas. Sim. Então, isso é fundamental. Você me perguntou o que eu estava fazendo. Eu estou com alguns espetáculos em cartaz. Eu estou com um espetáculo que é Benjamin, o Filho da Felicidade, que conta a história do primeiro palhaço preto do Brasil. Que é maravilhoso também, né? É maravilhoso. É lindo. Modéstia em nenhuma parte, não precisa ter modéstia. E aí eu estou com um espetáculo infantil, que é a super fantástica Caixa de Brinquedos, com a Cia Teatral Cenicomania, que vai fazer a apresentação agora por mês de outubro também. E estreio, no final do mês, dia 27, um espetáculo chamado O Plano, que é com a Ciatrilha também, a mesma do Benjamin, que conta os planos que os primeiros homens pretos armaram para assinarem a Lei Áurea. Que maravilha. Então, ele é um processo, esse trabalho, eu tenho muito carinho, estou tendo muito carinho por ele, que é uma parte da história que ninguém conta, que todo mundo entende. É ensinado que quem assina a Lei Áurea é a Princesa Isabel, porque ela é linda, redentora, não é esse processo. Sim. Tem luta, tem morte, tem história, tem quilombo, né? Tem até fuga, chegar ela a assinar a lei por uma pressão mesmo, que não foi uma pressão interna e uma pressão externa. Então, ela conta um pouco, uma parte, um recorte dessa história, com o texto do Ronaldo Fernandes, com a Ciatrilha também. E a gente vai circular, a gente estreia em São Vicente, na plataforma, que é um espaço que a gente está chamando de um quilombo urbano de reúne artistas, vai para Cubatão, vai para o Teatro Guarani, que é palco central da história da liberdade dos escravizados aqui na Baixada Santista. É palco, é a história, aconteceu ali várias manifestações fundamentais para esse processo. Então, muita coisa a gente já tem para este ano, esses dois primeiros espetáculos, tanto infantil como o Benjamin, está em cartaz há algum tempo, esse eu estreio esse ano, e ano que vem já tem outros projetos, inclusive dirigir um espetáculo em Cubatão, mas a gente está sempre fazendo coisas, não só com os trabalhos
das companhias que eu faço parte, que eu dirijo, mas também de companheiros que reconhecem e chamam a gente para trabalhar. Isso é fundamental. Isso é maravilhoso. E esse entrosamento, e um ajudando o outro e trabalhando junto, né? Isso é muito importante. Então, fica a dica. Nós vamos estar aí, hoje deve ser dia 24, a gente vai estar estreando, né? Vai para o YouTube, na página do Diário do Litoral. E você, então, fica aí com a dica. O plano, o espetáculo, provavelmente vai sair na imprensa. A gente até pode divulgar aqui também, né, quando estiver estreado, o horário, enfim, o local. Mas já fica aí que eu tenho certeza que vai ser um grande trabalho, assim como o Benjamin também é, enfim. Tudo que esses dois fazem aqui, eu assino embaixo. Eu tenho certeza que é de extrema qualidade. E o quanto é importante a gente ensinar, né, não só na literatura, mas através do teatro, da música, enfim, essa história, a verdadeira história do Brasil. Né? Um Brasil que ele não foi descoberto, ele foi invadido, né? Tanto para os povos indígenas quanto para os povos, né, que vieram da África. Foi uma luta, né? E os indígenas estão aí até hoje lutando pela terra. O que é um absurdo, né? A terra é deles. Exatamente, os invasores somos nós, né? A terra é dos povos, né, dos povos originários, e a gente está fazendo essa discussão através da arte, é muito importante, né, porque falta, às vezes, esse olhar, esse conhecimento na literatura, assim como também as princesas africanas. Sim. A gente conhecer a história da África, né, a gente vê nas novelas, no palco, enfim, no cinema, os protagonistas, né, as histórias dos protagonistas negros. Isso é muito importante para a questão até da gente poder, os jovens negros, né, se verem, as crianças terem terem referências. Né? Então, assim, realmente é um trabalho que a gente vai ter que estar fazendo. Eu estou me focando na literatura, sei que vocês estão no teatro, então eu tenho certeza que isso vai realmente explodir. E voltem mais vezes, porque o nosso bate-papo, infelizmente, está chegando ao fim. Então, eu vou deixar vocês deixarem uma mensagem final para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo aqui. Olha, antes de deixar a mensagem final, só lembrar que eu esqueci de um projeto que chama-se Projeto Evolução na Escola, que é o 2º ano. A gente também, além das aulas lá do Teatro do Caos, tem aula em 5 escolas de Cubatão. É um projeto maravilhoso. Ótimo. Pelo PROAC ICMS da Uzi Minas, não podia esquecer desse projeto. E, olha, vão ao teatro. A melhor presente que você pode dar para você mesmo é ir ver um espetáculo, é ver um filme. É melhor que comprar roupa, é melhor ir no teatro, no cinema. Às vezes até que um brinquedo, né? Eu sei que porque a criança ela não tem autonomia de ir sozinha. Se não tiver o adulto que compre o livro, que conte a história, ou que leve ao teatro, para ela fica difícil. Então, a gente tem que conscientizar o adulto mesmo, Sim. né? Sim, a criança só vai ao teatro pela mão dos pais ou dos professores. Não tem ou quando um grupo vai ao teatro, como é o caso vai à escola. Quando o teatro vai à escola. Mas é sempre ela não escolhe. Né? Então, mas é muito importante que elas tenham o hábito da leitura. A literatura é fundamental para conhecer a verdadeira história desse país, a verdadeira história da formação cultural desse país é fundamental. Então, como o Lorimar disse, consumir coisas e conhecimento, o que a gente conhece, se reconhece, não acaba nunca. Então, um livro, um CD, sei lá qual a mídia que está na moda, ir ao teatro, ir ao cinema, ir a um espetáculo de balé, assistir qualquer tipo de música, coral, não só ir para ver, mas fazer o que tem vontade de fazer. Né? Pintar, escrever suas poesias, escrever suas histórias, porque nós, enquanto povo, temos um problema da oralidade da nossa história. Uhum. A gente só conhece história que contaram para a gente só sobre um ponto de vista. E as nossas próprias histórias, as histórias dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Então, é importante demais que a gente tenha o hábito. O Lorimar tem um espetáculo que fala do avô dele, que é um dos mais bonitos, Até que Tu Tornes Verdes. Até que tu te tornes ver. É maravilhoso. Quando tiver em cartaz, vão assistir, porque conta uma história que é dele, mas que é comum a muita gente. Então, é fundamental quando a gente também se vê na história do outro. E essa é a magia da arte, né? Exatamente. Que nós somos seres de histórias. A gente está sempre todos ali, nós né, somos na contadores. Nossa oralidade, a história da herança familiar, né? E aquilo que a gente viveu, experienciou. Então, quando a gente vê isso através... É toda a catarse, né? A gente vê isso num personagem, às vezes desperta na gente, mas é isso que está acontecendo comigo. Eu estou vivendo isso, né? Essa é minha dor também. Isso é muito importante. Então, gente, e agradecer. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui. Muito bom, viu? Que eu falo, nós das artes, nós das sempre artes, juntos, juntos. Viu? Obrigada.